quero tratar aqui de alguns aspectos da reforma da Previdência. O primeiro deles é sobre a capitalização. Eu sou daqueles que acham que, além da proposição vir de forma atravessada por um meio inadequado, que já foi dito, inclusive, e até assumido aqui por parlamentares da situação, a capitalização já está comprovada que deu errado em muitos países. Em se tratando de um país de tamanhas desigualdades como o nosso, quero parabenizar o relator e essa casa que teve coragem a dizer ao senhor ministro Paulo Guedes não à capitalização. E nós precisamos continuar dizendo não. Essa é a expectativa que o povo tem sobre nós aqui nesta casa. Esta capitalização levaria a curto e médio prazo, imagine a longo prazo, a saída de milhões de pessoas da Previdência. Só ficaria no regime quem tiver condições. E aí vem o debate da Previdência como uma medida protetiva, como uma medida de reconhecimento pelo trabalho histórico das pessoas, que ao se aposentarem merecem dignidade e o mínimo de condição de desfrutar da sua velhice. Mas, em que pese os avanços, eu vou tratar separado os rurais, o Partido dos Trabalhadores também decidiu votar contra o relatório, porque tem muitos aspectos que ele contraria a vontade popular e retira direito e prejudica, em especial, os mais pobres. Essa medida de redução do benefício para apenas 60%, com base nas contribuições, inclusive que muda o texto, muda a forma de cálculo das contribuições, porque nós tínhamos outro cálculo, que era com base nas maiores contribuições, agora generaliza. Essa medida associada ao aumento de idade vai levar a muita gente não conseguir a aposentadoria, vão morrer antes de se aposentar, vão ficar fora do regime geral de previdência social. E é bom que se diga, isso tem um impacto direto na nossa socioeconomia local. Sabe por quê? Porque se não chegar os benefícios lá, as pessoas não terão capacidade de compra. Então isso também, nossa opinião, é uma medida equivocada. E nós precisamos, então, dá tempo de rever, senhor relator, senhor presidente, dá tempo de rever. É para isso que nós estamos aqui, sugerindo mudanças, alterações, inclusive, se for o caso, no próprio texto do relator, e essa casa pode se posicionar para fazer essas alterações. Há outro aspecto que nos preocupa muito e atinge os trabalhadores do serviço público, mas também atinge trabalhadores do regime geral de previdência e, inclusive, categorias consideradas de regime especial, que é a desconstitucionalização. Se vendeu uma ideia que não é real, que o relatório resolvia o problema da desconstitucionalização. Em alguns aspectos, sim, mas na maioria, não. E nós vamos ter, então, o que eu vou chamar aqui, a fragilização, não só dos beneficiários do regime de previdência ou dos regimes, mas a fragilização do próprio Congresso. Porque quando a gente remete, nem é lei complementar, é lei ordinária, aliás, eu vou explicar, porque tem muita gente que não é do parlamento, não sabe dessas coisas. O que é votar e exigir
quando está na Constituição, o governo precisa 2/3. Cada 3 parlamentares, 2 têm que votar na proposta do governo. Se sair para a lei complementar, aí é a maioria dos congressistas. Lei ordinária é a maioria dos presentes. Se tiver 100 e 51 votar a favor, já pode mudar. Então, é levar a fragilização das conquistas. E nós não podemos votar num relatório que tenha essa fragilidade e que tenha, eu vou dizer assim, isso são maldades, porque nós estamos hoje passando uma ideia de que o Congresso está melhorando, está tirando as maldades que o presidente da República colocou e o seu ministro aqui, mas nós estamos dizendo que amanhã tudo isso pode cair por terra e o governo pode apresentar projeto de lei, até medida provisória, deputado. Até medida provisória pode apresentar aqui. E nós vimos hoje o exemplo da medida provisória, retirando o que o Congresso já disse não. Aliás, recolocando o que o Congresso disse não, no que se refere aos nossos irmãos indígenas. Eu vou falar ainda aqui de um outro componente que nos preocupa muito, que mais uma vez leva a retirada das pessoas da condição de alcançar o seu benefício, a sua aposentadoria, que são as regras de transição. É uma coisa de dar pena. Eu sou trabalhador rural, sou agricultor familiar, e vou tratar do tema dos agricultores familiares, mas eu sou filho de professora, sou marido de professora, na minha família tem muitos professores e professoras. E aí eu fico pensando, nós diminuímos a maldade proposta pelo governo de equiparar a professora, a mulher professora, ao professor, ao homem, né? Mas diminuímos em parte. Mas em se tratando de transição, a pessoa que está na expectativa ali de se aposentar, ela vai ter que, como ela não está ainda com a idade de se aposentar, ela vai ter que dobrar o tempo que ainda falta. Se faltar 1 ano, ela vai levar 2, se faltar 2, levar 4, e assim por diante. Isso é outra maldade. Eu acho que dá para corrigir, porque, vamos ser sinceros, quem é professor sabe disso. Você imagine um professor, uma professora, numa sala de aula, com aquele conjunto de crianças, nas regras de hoje, que eu concordo, com liberdade do barulho, desatenção, o cuidado, e tem que ter bom resultado no final, a prova tem que passar de ano, passando pelos estresses que passa uma professora, um professor, e quando chega na hora de se aposentar, a gente estabelece regras de transição que vão tirando essa condição da pessoa se aposentar, como estão nas regras de hoje. Então, eu acho que esse é outro componente que nós não podemos aceitar e concordar. Ainda tem um outro componente que eu queria, inclusive, ir fundo aqui, para encerrar com os rurais, que é a história do financiamento da Previdência. Não há divergência de que a Previdência Social precisa sofrer alteração, em especial no que se refere ao desequilíbrio de caixa, né? Se sai mais do que entra, se compromete sim o futuro. Mas a discussão é quais as medidas que nós vamos tomar para corrigir essa diferença. E eu parabenizei, vou parabenizar aqui o relatório, que coloca o aumento do lucro dos bancos para ajudar a pagar a Previdência. Nós estamos falando de lucro dos bancos. Agora tem um movimento já dizendo que não pode, que tem que recuar na participação do lucro dos bancos para ajudar a financiar a Previdência. Esse Congresso não pode cair nisso. Esses bancos são os que mais lucram, são os que mais podem, os que mais têm. E eu acho que se o Congresso se ajoelhar diante da pressão
desse poder econômico, nós vamos ser desmoralizados na sociedade. Então nós temos que manter, os bancos têm que fazer a parte deles, com base no lucro. O que é esse lucro? O lucro é com o dinheiro do povo, que movimenta. Hoje, assim, vamos ser sinceros, me desculpem, eu tenho muitos amigos bancários e poucos amigos banqueiros, mas aqui para nós, hoje, dá para comparar muitas modalidades de financiamento com o agiotismo. O custo dos juros, os lucros dos bancos, não se diferenciam. Hoje, se você for para um agiota, talvez você consiga uma coisa equilibrada, que é ilegal, né? Mas está se legalizando essa modalidade de os bancos se tornarem agiotas. E aí não, tem que perdoar os bancos, nada disso, nós temos que ir fundo e manter isso. E por último, quero falar dos rurais. Eu sou daqueles que acham que a gente tem que valorizar o que se conquista. Então, parabéns à iniciativa do relatório de ouvir o clamor das ruas, dos partidos de oposição. E aqui o debate da Previdência não é uma briga de oposição e situação. É uma briga de qual a modalidade de Previdência nós queremos para o nosso país. Eu acho que aquela maldade de aumentar a idade das mulheres, corrigiu, parabéns, ótimo. Manter o mesmo formato para comprovar a atividade, para acessar o benefício, também foi positivo. Mas tem uma coisa que eu queria sugerir aqui ao relator, que nos preocupa muito, porque no que se refere à transição, o relatório ele é omisso aos rurais. Isso pode dar uma interpretação bem ali na frente, dele perder a condição de segurado especial. Então nós precisaríamos amarrar no relatório que não ficasse a interpretação possível do trabalhador rural ser considerado na mesma condição de quem não é segurado especial, de quem não tem uma aposentadoria especial. Então eu sugiro isso. Também quero retomar aqui o debate do que eu vou chamar, nós não podemos dar com uma mão e tirar com a outra. Se a gente quer dar alegria, esse Congresso quer dar alegria a esse segmento que produz alimento, esse segmento que trabalha de sol a sol, esse segmento que bota alimento na nossa mesa, nós temos que retirar o que se propõe aqui no relatório, que para a exigência da garantia do acesso ao benefício, remeter para a lei complementar. Estaremos dando com uma mão e tirando com outra. Então, eu queria fazer um apelo, que a gente fizesse essa correção, porque aí nós daríamos felicidade total para esse segmento que merece o nosso carinho e nosso respeito. Obrigado, senhor presidente.